Glória a Deus. Amados, sem delonga nenhuma, eu vou ler um texto da palavra do bom mestre. Tá bom? Eu vou ler um texto da palavra do bom mestre. Pastor, e por que o senhor disse isso? Porque como orador a gente fica sem entender algumas vezes. Sabemos que no futuro Deus vai dizer o porquê, né? E eu achei por bem já dizer logo, e agora, porque já combinei com o pastor Estevão ali, vai ver a data. Mas depois que ele for lá, nunca mais eu pus por lá, porque quem vai querer? Depois de uma metralhadora dessa, quem vai querer uma espingarda de socar? Ninguém. Amados, Gênesis capítulo 12 para a nossa breve meditação. Gênesis capítulo 12, você trouxe Bíblia? Então abram-na, por favor. Gênesis capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, queridos? Os amados acharam? Pelo amém, quase ninguém. Gênesis capítulo 12. Os amados acharam? Diz assim, queridos. Capítulo 12. Vamos ler versículo 1, 2, 3, até o versículo 4. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Atente para o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 175 anos, quando saiu de Harã, e você diz amém. Amados, todos nós conhecemos, alguém me ouve, diga amém? Todos nós conhecemos esta porção bíblica. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Mas se os queridos observarem bem, houve uma aliança. Queridos, eu disse que houve o quê? Houve uma aliança. Se tu observares, tu vereis que uma aliança não é notório o início e nem o fim. Uma aliança não tem emenda. Então houve uma aliança nesses versículos que nós lemos entre Deus e Abrão. Ou seja, em outras palavras, houve um acordo. Houve um acordo. Abrão, para quem não sabe, ele era engenheiro agrônomo. Eu disse que Abrão era? Para quem não sabe, o Abrão não era um pobre coitado, ele era muito, mas muito rico. Ele já tinha fazenda, ele já tinha muita gente a seu serviço.
Ele era um homem bem-sucedido monetariamente, mas o Abrão era um homem incompleto. O sonho do Abrão era de um dia ser chamado de papai, ser chamado de pai. E o dinheiro não comprava ou não podia realizar o sonho do Abrão. Para quem não sabe, o Abrão adorava o Deus daquela terra. E segundo o historiador, Abrão adorava um Deus chamado Marduk. Marduk, o Deus da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, na época do Abrão, era composta por 4 cidades: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. O Abrão, para quem não sabe, ele era oriundo, geograficamente falando, hoje, do Iraque, da terra de Saddam Hussein. E o ricão Abrão, o grande fazendeiro Abrão, era um homem incompleto. O sonho dele, a felicidade dele, viria quando alguém olhasse para ele e dissesse: papai. E como eu vinha lhe dizendo, segundo o historiador, Abrão adorava o Deus daquelas terras, que chamava-se Marduk. E foi apregoado que o grande sol era o Marduk. Um belo dia, Abrão está andando e ouviu um brado retumbante: Abrão, Abrão. Ele tremeu e disse: quem és? A retumbante voz reiterou dizendo: Abrão, quem és? Tremendo: eu sou Deus. E ele disse: ah, tu és Marduk? Ele disse: não, eu sou Deus. Ele disse: mas Marduk é Deus? Ele disse: não, Deus sou eu. E quem és tu? Eu sou Deus. Como Deus? Tu não és Marduk? Não, Marduk é a invenção de vocês aí da terra. Eu sou Deus que fez os céus, a terra, o mar e toda a sua plenitude. O meu nome é Yahvé, Jeová. E sei que tu és um homem incompleto. O teu sonho, a tua vontade é ser chamado de pai. Tu queres que eu te dê um filho? Ele diz: quero. Pois eu nunca dou aquilo que se pede somente. Eu sempre dou a mais. Já que tu queres um filho, eu não vou te dar somente um filho, não. Eu vou te dar uma nação. Você não está entendendo. Deus dá muito mais do que o que nós pedimos. Abrão então disse: uma nação. Ele disse: uma nação. Ainda que se eu te der só um filho, tu já estás contente, eu vou te dar muito mais. Vamos fazer assim: prometo-te uma nação. Agora você vai sair com toda a tua fazenda para as terras que eu te mostrarei. Mas eu vou fazer um acordo contigo, uma aliança. Quem te maldiçoar, eu te prometo, primeiro, que a maldição não vai pegar em você. Maldito será quem te amaldiçoar. Agora, quem te abençoar, eu considero a bênção, e também eu, Jeová, abençoarei quem te abençoar.
Agora, quem proferir palavra de maldição contra você, fica tranquilo que eu sou o teu escudo forte. A maldição não vai pegar. Agora, quem te amaldiçoou, eu te prometo que a minha aliança contigo é essa. Quem proferir palavra de maldição contra você, prometo-te que a maldição não vai pegar. Te prometo. Agora, quem tentou te amaldiçoar, eu, Jeová, o amaldiçoarei. Sério, Senhor? Sério. Combinado? Combinado. Deus é um Deus de palavra, você acredita nisso? Não senti firmeza. Eu pelo menos acredito. Deus é um Deus de palavra, você acredita nisso? O tempo se passou. E muitas pessoas levantaram tentando amaldiçoar Israel. Até encontramos na Bíblia um profeta, né, que foi pago. Ele era da linhagem de Ló, o Balaão, da linhagem de Ló, o sobrinho. Quando ele foi para amaldiçoar, Deus veio a ele e disse: não faça isso. Porque você é da linhagem do sobrinho de Abraão, não vou pesar a mão sobre você. Nós encontramos na Bíblia muitas pessoas tentando amaldiçoar Abraão. Alguém me ouve? Diga amém. Mas corramos por conta do tempo e para eu atingir o que de fato eu tenho para passar para a militante igreja do Senhor. Eu vou aproveitar o ensejo e desculpa-me, pastor Estevão e o digno reverendo, que sua linhagem também é de Portugal. Mas eu fiquei encucado, estou lhe sendo preciso diante de Deus. Eu fiquei encucado. E olha que eu conheço Portugal. Portugal é propriamente dito uma ilha. Se não fosse aquela garganta que dá espaço para sairmos para a Espanha, inclusive eu viajei com o seu carro, o senhor me emprestou o seu carro, e eu viajei de Portugal, de Lisboa, até lá na Pastora Marta, lá, Barcelona, fui até Barcelona dirigindo, cortei Portugal todo, cortei Espanha de ponta a ponta, fui lá para Barcelona, com um carro, que eu botei o apelido dele de Tomatinho. Se não fosse aquela garganta, era propriamente dito uma ilha. E eu fiquei encucado. Por que será que um país banhado por oceano tem facilidade para importar e exportar à vontade? De uma produção ímpar de azeitona, olivais e olivais, tem até um lugar lá chamado Olivais. Belos lagares de uvas, né? Um país, antigo ao extremo, um país pai de muitas nações, inclusive da gente. E aí não é que eu quero, não, eu fiquei encucado, porque eu sou de fazer pesquisa. E qual é o país, e contra fatos não há argumento, qual é o país mais pobre da Europa? Qual é o país mais pobre da Europa, pastor? O senhor que é cidadão europeu? Portugal. O menor salário mínimo da Europa? Portugal. 400 euros, que é uma migalha para o europeu. Eu li no jornal, a cada 10 portugueses, 9 estão fumando. Tem um cabra lá de Lisboa, parece que ele é meio maluco, que ele pega essas podridão e bota no jornal, e falou, campeão europeu de desdentados, e é verdade.
Não, diante de Deus, é verdade. Os dentes horríveis. É difícil tu contemplares um português sorrindo. Sério. Irado, iracundos. Uma pobreza infernal. Alguém me ouve? Diga amém. E eu fiquei encucado. Por quê? Europa tem cais à vontade, ou pelo menos espaço para fazer cais. O vizinho país ali, Espanha, eu estava acompanhando em fevereiro a discussão entre o líder político de Portugal com o líder político de Espanha, e ele mandou um flash. Se eu me invocar, eu tiro os 58% da riqueza de vocês. Assim. 58% das indústrias aí de Portugal é tudo daqui de Espanha. Trago todo mundo para cá, vocês vão falir. Assim, humilhando. Pastor, o que é que o senhor está falando? Tem a ver com o texto que o senhor leu? Escute. Incrível. Mas o pastor Josimar estava indo comigo, atravessando a ponte Vasco da Gama, e paramos ali, compramos o jornal, e eu comecei a ler. Estava bem claro, estampado. Um português, quando nasce, um bebê, já nasce devendo cerca de 17 mil euros. Uma pobreza incrível. Incrível. E eu fiquei encucado com isso. Como que nós, que foram eles quem desbravou aqui, hoje somos potência, e nossa mãe, no sentido de nação, Portugal. E eu fiquei encucado com isso. E se tu não sabes, na realidade, a gente tem aí aproximadamente 100 anos. Não, sim. Não, mas não foi 1.500, 400, não, 100 anos. As algemas foram quebradas, tem 100 e poucos anos só. É um país que começou a surgir, na realidade, em 1948. Foi em 1948 que a gente começou a botar a cabeça lá de fora. E eu fiquei encucado. Andando pelas ruas de Lisboa, eu achei uma praça, a Praça de São Domingos, e eu chorei naquela praça. E por que você chorou? Eu até tirei foto com Misael, o meu filho mais velho. Inclusive essa foto está no meu Orkut e você pode assistir depois. Aliás, contemplar essa foto lá. E o que é que tem nessa praça? Tem uma estrela de Davi muito grande nessa praça, um monumento. E embaixo está escrito: um dia Jeová vingará nosso sangue. E eu fui ler a história e ali embaixo estava escrito: neste local o sangue deu no calcanhar, no grande massacre de 1503. E Portugal, para quem não sabe, é o segundo país assassino de judeu. Só perde para a Alemanha de Adolf Hitler. Quem te abençoar, Abraão, eu também abençoarei. Diga para esse irmão que está do teu lado, que não está nem entendendo a mensagem, mas fala para ele, fala para ela: Deus é fiel. É uma aliança e Deus não quebra aliança. Quem te abençoar, Abraão, eu, Jeová, abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu, Jeová, o amaldiçoarei.
eu visitei uma cidadezinha que para mim aquilo é cidade fantasma, quase na divisa de Espanha. Na realidade eu não visitei, estava de passagem, voltando com o pastor Josimar, vindo de Espanha, vindo de carro, e passei, e eu vi umas casas, e algumas, sabe o que eram os blocos das casas? Sabe o que eram as pedras que levantaram as casas? Ossos, crânios, de braço. E alguns dizem que eram ossos de judeus. Falo sem medo de errar, não é que eu queira, não. Portugal está debaixo de maldição divina. Tem jeito? Tem. Basta arrepender-se, clamar misericórdia, e o Deus de Abraão tirará a sua mão. Mas enquanto não reconhecer isto. Mas o que é que isso tem a ver com o texto? Muito a ver. Agora quer ver a diferença? 1948. Israel volta para casa, junta os trapos, vai se ajuntando, reabilita o idioma que estava esquecido, voltam a falar hebraico. 1948, Israel envia o pedido para a ONU, pedindo o direito de ser reconhecido como nação. Nessa época, os votos eram explicitamente explícitos. E quem votava? Os países que já faziam parte da ONU, ou das Organizações das Nações Unidas. E levantou, eu voto contra, outro eu voto a favor, eu voto contra, eu voto a favor. Israel está com o radinho ligado, esperando totalização da votação. Empatou, só falta um voto agora. Bateu, empatou. O último a votar, se ele vota contra, acabou. Ele levanta-se. E quem levanta-se? Oswaldo Aranha, representante do Brasil. Estava nas mãos dele a decisão. Se você não sabe, é bom você se lembrar que isso aconteceu em 1948. O Brasil, nesta época, era considerada a fosse de detrito do mundo. Tudo que não prestava vinha para cá. Aqui a dengue matava, paralisia infantil nessa época era normal, tuberculose matava, porque o bacilo da tuberculose ainda não tinha sido inventado, não existia. Perdemos o nosso Gunavinning por conta da própria tuberculose. Muitos grandes homens de Deus morreram de tuberculose. Era uma desgraça nessa época. Asfalto não existia. Carros nós não tínhamos, indústria só de vela, só vela, sebo de animal, era isso que a gente tinha. Pobreza, uma desgraça aqui, indústria de nada. E ele levanta-se, ele usa uma expressão que o diabo tentou apagar. Oswaldo Aranha levanta-se, um gaúcho, representando o Brasil. Ele levanta-se. Israel está com o radinho ligado esperando a decisão. Se ele diz não, acabou. Era o voto Minerva. O voto dele decidia. Está empatado, era o último votante. Ele levanta-se e diz: com sussurro, que escrito está: quem te abençoar, Abraão, eu também o abençoarei. E em nome do meu país, e em nome do meu Deus, eu levo a bênção de Deus para a minha nação. O meu voto
É sim. Israel fez festa no meio da rua, pulava, e Deus pega o Brasil naquele dia e bota no colo e diz: eu te cuido bem a partir de hoje, Brasil. Deus passou a ninar o Brasil. Nós não tínhamos um só poço de petróleo aqui, pastor Leonardo. Em 1948, não tem petróleo. Não tinha nem carro, imagine petróleo. Em 1949, estoura o primeiro poço de petróleo no lugar chamado Lobato, em Salvador, Bahia. Tem uma placa lá bem grande: primeiro poço de petróleo em terras brasileiras. Em 1949, estoura mais cerca de 100 poços. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo. Quem te abençoar, Abraão, também eu abençoarei. Você mora numa terra que tudo que planta dá. Você mora numa terra do melhor ouro na América. O melhor ouro da América é ouro 14. Ouro de Londres é ouro 9. O melhor ouro do mundo está aqui, 18 quilates. Navega na internet para você ver. Estão buscando pessoas para se profissionalizarem na área petrolífera, porque tem mais poços do que trabalhadores. Um certo dia me disseram lá no outro lado do mundo: não, mas o país lá tem desemprego. Eu digo: não tem desemprego. Emprego tem muito, tem desempregado. Por quê? Porque você abre o jornal, isso que eu estou lhe dizendo, veja amanhã se não é verdade. Você abre o jornal e vê lá: precisa. Tem emprego? Tem, só não tem qualificações. Pessoas desqualificadas para o cargo. Emprego. Pode, abre o jornal para você ver. Só não tem quem ocupe a vaga. Tem pessoas para escolher. Não estuda e quer ser doutor. Mas que tem emprego aqui, tem. Agora o advogadozão que aqui quer ser advogado, lá na América limpa a casa. Se ele limpasse casa aqui, ele seria rico tanto quanto lá na América. Não estou entendendo, você vai entender agora. Esse é um país abençoado. Aqui você deita e dorme. Se a terra tremer, você sabe, não é terremoto. Porque nós não estamos, ou seja, o país não está sobre placas tectônicas, que delas vem terremoto. Aqui embaixo não. Aqui é tão abençoado, o país é tão abençoado. Olhe isso, se não é verdade. Comece a observar os prédios lá em cima, até o cimento. Se você olhar no prédio velho, lá em cima, até o cimento jogado na parede, se chover, dá plantinha lá em cima. Vai dizer que uma terra dessa não é fértil? Isso é um país abençoado. E muita gente não sabe o porquê. Ei, você mora no melhor lugar do mundo. O Brasil está no colo de Deus. Não sou eu o primeiro a dizer isso, mas todo o mundo concorda. O avivamento virá. E todos dizem que vai começar pelo Brasil. Já é fato. E contra fatos não há argumento. O povo mais pentecostal do mundo está no Brasil. 30% desta nação já não mais adora uma senhora.
reconhece que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Dá só mais 10 anos para ver se esses 30 não viram 60. E se esses 60 não vai invadir para buscar os outros 40. Eu não entendi, pastor, você vai entender agora. Moral da história. Servimos a um Deus fiel. Moral da história. Servimos a um Deus de palavra. Escrito está, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Pastor, dá para o senhor me explicar onde tu queres chegar? Dá. Quantos anos faz que ele prometeu isto a Abraão? Na hora precisa, ele cumpriu. Pune Portugal e abençoa outra nação. Quando por ótica humana não tinha como abençoar. O único povo da terra, olhe para mim para você entender. O único povo da terra, não estou falando do mundo soteriológico não. Eu estou falando de povo de fato, que pode entrar e sair de Israel a hora que quiser, sem visto, chama-se brasileiro. Chega em Tel Aviv e olhe direito aquela estátua. Olha para você não confundir, porque tem duas. Não é obra idolátrica, não, é reconhecimento de uma nação. Uma estátua muito grande que é do Elias e os profetas de Baal aos seus pés. E logo próximo você vê uma outra estátua de Oswaldo Aranha, um estrangeiro que tem uma estátua lá em Israel. E embaixo eles dizem: obrigado, Brasil. Se somos o que somos, graças a vocês. Teve um atentado em Israel. Na hora, os ministros de Israel tiram logo os brasileiros. É a primeira coisa que eles cuidam, é tirar os brasileiros. Fala mal deste país quem nasceu para ir para o inferno. Fala mal deste país quem tem o nome registrado nas mãos de Satã. Eu moro num país que está nos braços do Todo-Poderoso. E tem mais. Quem tentar amaldiçoar o Brasil, aí vai se ver com a tapa de Deus no pé do ouvido. Você não está tendo noção do que é que está sendo pregado aqui. Você não está tendo noção do que é que eu estou tentando te dizer. Eu estou simplesmente tentando te dizer, querido. Eu estou simplesmente tentando te dizer, querida. Eu estou simplesmente tentando te dizer, servo de Deus, serva do Senhor, que o Deus da Bíblia é um Deus fiel. Como ele prometeu a Abraão, fez uma aliança com ele, apertou a mão e disse: negócio fechado. Se ele te prometeu alguma coisa, meu querido, se ele te prometeu alguma coisa, minha querida, pode se levantar Satanás, a secretaria do inferno, pode se levantar todos os demônios, pode dar sangue no calcanhar. Se ele te prometeu, ele vai cumprir tintim por tintim. Se você acredita nisso, troca o grito por palmas e glória a Deus e aleluia. Aleluia. Alabácia. Está claro, está escrito, né? Está escrito. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Está claro. Versículo 20. Está claro.
Segundo aos Coríntios 1:20. Está claro. Porque todas quantas promessas saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim. E por ele o amém, o assim seja. Porque todas quantas promessas há de Deus, saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim. E por ele, por Deus, o amém. Amém quer dizer assim, seja. E ele fará isso para a glória dele por nós. Descansa, fica tranquila. Ei, fica tranquilo. Se Deus te prometeu, ele é fiel. Fica em paz. Tudo que ele te prometeu, está tudo valendo. Fica tranquilo, fica tranquila. Você veio aqui hoje para ouvir simplesmente isso. Eu amaldiçoo um, abençoo outro. Por quê? Porque assim eu fechei negócio, fiz uma aliança com Abraão. Ou seja, se eu te prometi, como eu estou velando por Israel, velo pela promessa que fiz por ti também. Aleluia. Fique em paz, amado. Fique em paz, querida. Descansa. Deus é fiel. Meu amado, minha amada, Deus é fiel. Fica tranquilo. Vai descansar. Joga esses pés na cama, deita a cabeça no travesseiro. Vai dormir. Porque tu já tens um Deus que fica acordado por você. Fica tranquilo, fica tranquila. Porque tudo que ele te prometeu, eu não posso trazer à tona o que ele te prometeu. Eu posso falar o que ele me prometeu. Eu posso falar aquilo que ele prometeu para mim. Isso eu sei o que é que ele me prometeu. E tu sabes o que é que ele te prometeu. Pastor Abílio, mas está feio, a coisa está indo de mal a pior. De mal a pior foi Israel. Se você acompanhar a história desde esse dia, houve um general, e aí eu devolvo o microfone a quem de direito, houve um general que foi ascendido ao poder em Roma, que aquilo não era um general, aquilo era o próprio Lúcifer em figura de gente. General Tito. O homem era bárbaro, o homem era má, o homem era perverso, o homem era rude. Tito era tão perverso que ele trazia uma carruagem de gato selvagem, rasgava a barriga das grávidas, tirava a criança, colocava um gato selvagem e costurava. Tito tocou fogo em Jerusalém. Tito derrubou as muralhas. Tito matou tanta gente que, diz o historiador, o sangue dava nas canelas dos cavalos. Somente por uma das portas, contou-se 780.000 cabeças que cortaram e foi rolada pelas portas. Sabe o que é 700.000? Quase 1 milhão. Tito era má. E com a queda da grande e potente Jerusalém, sobrou simplesmente 70.000 judeus e nada mais que isso. E esses 70.000 judeus foram levados um tanto para cá, outro tanto para lá, para as províncias romanas. E aí acabou esse negócio de tribo. O próprio judeu não sabe de que tribo ele é. Que acabou, foi um para cá, foi outro para lá. Israel ficou assolado, deserto. Por ótica humana acabou, não tem mais jeito. Não tem como Deus tornar uma nação, porque acabou. Muitos anos depois, ó Israel lá de novo.
Olha a decisão nas mãos de Oswaldo Aranha. E aonde é que o Senhor quer chegar conosco? Se Deus fez isso com Israel, é contigo que Ele não vai cumprir o que Ele te prometeu? Deus me trouxe aqui hoje, te trouxe aqui hoje para te dizer: fica tranquilo, fica tranquila. O que eu te prometi vai acontecer tintim por tintim. Alguém acredita nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia. Na minha fala final, consto de que o que eu estou dizendo é nada mais, nada menos que Deus falando comigo e falando com você. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer simplesmente: receba a sua bênção em nome de Jesus. Na palavra Jesus, o meu irmão e a minha irmã vai dar um brado: eu tomo posse. E na palavra eu tomo posse, você vai fazer isso, ó. Junto com o seu eu tomo posse, você vai fazer isso, ó. Vai pegar a bênção no ar. Pastor, isso é meninice. Meninice é não acreditar que Deus é Deus para cumprir o que Ele promete. Espera a palavra Jesus. E na palavra Jesus, você vai dar um brado: eu tomo posse. Espera a palavra Jesus. Mas um brado de eu tomo posse. Amados, eu acredito tanto no milagre de Deus aqui hoje. Oh yes. Eu acredito tanto que o Deus de Abraão está falando conosco aqui hoje, que se somente 2 pessoas pegar sua bênção no ar, uma sou eu, quem é a outra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Então, servo de Deus, aleluia. Então, serva de Deus, então, servo do Senhor, então, filhos de Jerusalém, assim diz o Deus de Abraão, assim diz o Deus de Isaque, assim diz o Deus de Jacó, assim como pastor Abílio, assim diz o Senhor: receba a sua bênção em nome de Jesus. Urabanda laba xandarabanda rabanda rabaka xandalaba urebancho ikirabancha acabando rebene flobena. Aleluia, aleluia. Rabando ikimacha manderai. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?